Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Estou passando mais uma vez aqui neste canal de bênção e gostaria de compartilhar com vocês mais uma mensagem que Jesus falou no meu coração, que está escrito lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. E o título da nossa mensagem é Como Vencer os Ventos Contrários. Versículo 22 de Mateus 14 diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que é que nós vamos aprender aqui nesse versículo 22? É que Jesus ordenou. Jesus deu uma ordem, ele não pediu, ele ordenou. Jesus estava ali, aqueles discípulos, eu creio que estavam muito cansados, porque Jesus tinha acabado de vir de uma grande multiplicação de pães e peixes, de uma grande pregação demorada, e eu creio que eles estavam todos eles cansados. Mas no momento que o mestre disse a eles, vão, sigam o objetivo, vão adiante, vão em busca do objetivo, eles obedeceram. Você quer vencer os ventos contrários? Você precisa obedecer o mestre. Você precisa obedecer aquilo que Jesus fala ao teu coração. E diz aqui o versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegado já à tarde, estava ali só. Então já era de tardezinha. E Jesus despediu a multidão e foi orar só. O que nós aprendemos aqui? A importância da oração, e aprendemos que se Jesus manda que a gente siga, que a gente vá, se Ele nos dá uma ordem, se Ele fala ao nosso coração e nos ordena, nós temos que obedecer e crer que se Ele mandou, se Ele ordenou, Ele vai estar na retaguarda, mesmo que aqueles discípulos achassem que estavam só. Mesmo que você ache que está só, mas Jesus está no Santo dos Santos intercedendo por você. E Jesus já sabia que ia acontecer lá na frente. Ele já sabia, porque o nosso Senhor ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele já sabia pelo que o seu servo iria passar. Mas ele estava lá falando com o Pai. Ele estava lá intercedendo pelos seus filhos, pelos seus servos e agradecendo por tudo que Deus tinha feito. Então não se preocupe. Se Ele mandou, se Ele te ordenou, se Ele falou ao teu coração para que você siga, para que você vá, obedeça. Obedeça e você vai vencer os ventos contrários, que vai vir sobre o teu barco. Olha o que diz mais. Versículo 24. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando eles chegaram no meio do objetivo, eles chegaram no meio do mar. Ele estava no meio do mar, um pouquinho mais na frente seria o objetivo, e para cá seria de onde eles tinham saído. Os ventos começaram a atingir o barco. Assim é na tua vida. Quando você está bem pertinho de atingir o seu objetivo, vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, vai vir os ventos contrários, e às vezes você vai ficar sem saber o que pode fazer, o que deve fazer. Veio aqueles ventos contrários para tribular aqueles homens. Veio aqueles ventos contrários para que aqueles homens desistissem. Vai vir ventos contrários quando você estiver bem pertinho de alcançar o seu objetivo. Quando você estiver bem pertinho de chegar no outro lado, de chegar na outra banda. Mas olha só o que aqui diz aqui a palavra de Deus. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quando foi de madrugada, que é a quarta vigília da noite, é entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Imagine o que aqueles homens passaram durante toda a noite. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode até estar nas trevas, as trevas podem até vir sobre a sua vida, mas a estrela da manhã, ele vai chegar, porque Jesus é a estrela da manhã. E aí Jesus veio até eles. Jesus vai vir até o teu barco, no momento certo, na hora certa. Mas você pode até dizer, mas até agora eu estou passando por luta, eu estou passando pela dificuldade, pelas trevas. Suporte, meu irmão. Creia que Jesus está se aproximando. Creia que Jesus está chegando com o teu socorro.
creia que esse vento forte vai passar, essas dificuldades vão passar. Não tema, vai passar. Jesus, no momento mais difícil que os seus servos estavam enfrentando, que eram servos do Senhor, eram os discípulos, conviviam com o Senhor, já tinha visto vários milagres, já tinham ali compartilhado com Jesus vários milagres. Mas naquele momento eles estavam frágeis. Naquele momento eles estavam ali achando que estavam só, achando que Jesus tinha abandonado eles, porque eles começaram a sentir medo. E às vezes nós sentimos medo da tribulação, medo da dificuldade, medo dos ventos contrários. E olha o que diz aqui mais. Versículo 25, versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, às vezes a nossa vida, o nosso barco está quase indo a pique. Vem sobre nós os ventos contrários, vem sobre nós as tempestades, e a gente está tão envolvido com aquelas tempestades, a gente está tão envolvido com aquelas lutas, que a gente não consegue enxergar o socorro chegando. E às vezes até a gente chega a confundir o socorro. Aqueles homens conviveram muito tempo com o Senhor Jesus, mas eles não conseguiram enxergar que era Jesus. O medo estava tão forte, eles estavam com tanto medo, que eles não conseguiram enxergar que era Jesus. E às vezes a gente está dessa forma. Às vezes a gente está com tanto medo do problema, da luta, da dificuldade, que a gente não consegue enxergar a bênção chegando. A gente não consegue chegar ao socorro. E olha o que diz mais, versículo 27. Jesus, porém, lhe falou logo e disse, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus pediu para que eles tivessem bom ânimo. Em algumas passagens da Bíblia, vou citar aqui uma ou duas, em que Jesus manda que seus filhos tenham bom ânimo. Quando Moisés morreu, Josué ficou desanimado, ficou com medo, porque ele iria assumir uma responsabilidade muito grande. E ele ficou com medo. E Deus disse para ele, Josué, tem bom ânimo, levanta-se. O cego Bartimeu, quando ele estava para receber a sua cura, a multidão chegou para ele e disse, cego, Jesus te chama, levanta-se, tem bom ânimo. E aqui Jesus pede mais uma vez para os seus filhos, seus servos, aqueles que querem receber algo dele, ele pede para ter ânimo. Porque a palavra de Deus diz no mundo, ele diz na palavra dele, no mundo tereis aflição. Ali aqueles homens estavam numa grande aflição, mas ali eles tinham que ter bom ânimo. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu quero dizer para você, levante-se, tenha bom ânimo. O socorro está chegando no seu barco. Jesus está vindo acalmar a tempestade. Ele está chegando, pode ser até que não seja no seu tempo, durante aquela aflição. Não foi de noite que ele chegou. Eles passaram a noite toda aflita, mas a alegria veio pela manhã. Creia nisso. Olha o que diz mais. Versículo 28. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro tomou uma atitude de fé. Pedro resolveu enfrentar, dizer, eu vou saber se é o mestre. E aí ele perguntou, mestre, se és tu, manda eu ir ter com o Senhor, para ter a certeza que é o Senhor. E Pedro foi e disse, vem. Jesus disse, vem, Pedro. E olha só o que é que diz aqui. E ele disse, vem, Pedro, desce do barco. E ele disse, vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele teve coragem de enfrentar, de usar a fé. Por mais que antes ele estivesse com medo, mas aí, no momento em que Jesus disse, sou eu, venha, sou eu, ele tomou uma atitude de fé. Toma uma atitude de fé quando estiver atribulado, quando vier os ventos contrários na sua vida. Você precisa tomar, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir. Olha para Jesus, fixa teu olhar em Jesus e vai. Porque o mestre está dizendo, venha.
Ele está te chamando. Então faça como o cego Bartimeu. Quando Jesus mandou chamar o cego Bartimeu, ele não contou conversa, se levantou dali e foi ter com Jesus para receber a cura dele. Às vezes você quer sua cura, às vezes você quer sua libertação, você quer que saia os ventos contrários. Mas Jesus, quando chama você para passar por aquilo ali, para chegar na bênção, para chegar na sua vitória, você fica com medo de ir. Pedro não ficou com medo. Pedro iria enfrentar a tempestade, iria enfrentar o mar. Mas ele disse, eu vou, o mestre está me chamando. Se ele te chama, ele sabe o que está fazendo. Se ele te chama, pode ter certeza que ele não vai deixar você cair, naufragar. E Pedro foi. E diz aqui, a palavra, diz mais assim a palavra de Deus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Se Jesus te chamar, se ele disser, faça, porque eu vou estar contigo. E no meio da caminhada, você não conseguir olhar só para ele. Você olhar para os ventos contrários, você olhar, você vai cair. Foi isso que aconteceu com Pedro. No meio da caminhada, ele ergueu as vistas, viu o vento contrário. Olha só, vou repetir. Mas sentindo, ele sentiu forte o vento no corpo dele. Aí ele teve medo. Ele disse, ele ficou olhando para o problema, para a tempestade. Aí ele foi afundando, afundando. Assim somos nós. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos só para o milagre, nós conseguimos ao chegar do outro lado. Mas quando a gente começa a olhar mais para o problema do que para Jesus, a gente chega ao ponto de se envolver tanto com esse problema que a gente começa a afundar nele. Aí Pedro começou a ficar com medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Aí é nesse momento que você tem que reconhecer que a sua fé foi pequena. Aí é nesse momento que você tem que reconhecer que você tem pouca fé e você tem que dizer, Senhor, salva-me. Você tem que pedir a eles para ele te socorrer nesse momento de fraqueza. Foi assim que Pedro fez. Reconheceu a sua fraqueza, a sua limitação. E ele foi e disse, eu vou pedir socorro. Eu vou pedir ao mestre, eu vou clamar ao mestre, me socorra. Assim fez o cego Bartimeu. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, ele sabia que ele era limitado. E que aquela deficiência que ele tinha, ele não conseguiria chegar até Jesus por conta da multidão. E aí, como ele viu a limitação dele, Bartimeu viu a limitação dele, ele resolveu clamar. E Jesus ouviu Bartimeu e disse, chama ele. Assim Pedro fez. Quando Pedro viu a sua limitação, quando Pedro viu que ele ia afundar, quando Pedro viu que a sua fé não foi suficiente, ele clamou. Então, se você vir que você não tem fé suficiente para alcançar o outro lado, para alcançar os seus objetivos, clame por ele. Chame por ele, que ele vai te atender. Ele vai vir ao teu socorro. E olha só o que diz mais. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse é que é o nosso problema. Nós duvidamos, Jesus nos dá uma ordem, Jesus diz para a gente ir, Jesus, para a gente ver que no início, lá quando Jesus disse, vocês vão só, vocês vão seguir adiante, eles obedeceram. E aqui, Pedro ficou com medo, Pedro retrocedeu, ficou com medo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidasse? Nosso problema é esse, a dúvida. Nós temos dúvida se realmente Jesus está segurando na nossa mão. Segura na mão de Deus e vai. Ele ficou com medo. O medo impediu que ele continuasse olhando para Jesus. E às vezes o medo nos impede. A incredulidade nos impede de nós alcançarmos o que o Senhor quer que a gente alcance. E Jesus lhe estendeu a mão.
Que coisa linda, né? No momento mais difícil das nossas vidas, que a gente acha que vai naufragar, Jesus estende as mãos para nos socorrer. No momento mais difícil ali para Pedro, que ele estava a ponto de se afundar ali naquele mar, os ventos contrários faziam com que ele se afundasse, aquela tempestade muito forte. Naquele momento ali, Jesus estendeu as mãos. Jesus está pronto para estender as mãos para você. Basta que você clame, basta que você peça socorro. E olha o que diz mais para nós terminarmos. Versículo 32. E quando submergiram para o barco, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só que coisa linda. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra no nosso barco, ele acalma a tempestade. Temos que crer que quando ele está na nossa vida, ele pode demorar um pouco. Ele pode até vir na 4ª vigília da noite, a gente pode passar um pouquinho de tempo naquela luta. Mas pode acreditar que ele vai chegar. Pode acreditar que ele vai vir ao teu socorro. E quando ele chegar, quando ele entrar na tua vida, quando ele entrar no teu barco, que estava a ponto de ir a pique, ele vai mudar toda a situação. O vento acalmou. Aonde Jesus chega, o vento acalma. Aonde Jesus chega, a vida. Olha só, versículo 33. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Eles chegaram no objetivo com Jesus do lado. Eles alcançaram o objetivo porque Jesus estava ali com eles. Então não duvide, ele pode demorar um pouco, mas ele vai chegar. E você vai alcançar os seus objetivos. Quais são os objetivos que você tem para 2022? Você crê que vai alcançar? Você crê que o barco não vai a pique? Sua vida não vai a pique? Você quer que por mais que venham os ventos contrários, as lutas, as dificuldades, Jesus vai entrar no teu barco e vai acalmar? Se você crer, você verá a glória de Deus. Então não tema, confie, tome posse da sua vitória. Mas para isso, você tem que fazer como Pedro. Pedro reconheceu a sua fragilidade, a sua falta de fé. E ele clamou, ele pediu ajuda. Jesus, me socorre, senão eu vou afundar. E Jesus estendeu a mão e ergueu Pedro. Assim ele vai fazer na tua vida. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa ter falado no teu coração, em nome de Jesus.